Olá, boa noite. Tudo bem com você? Como passou a sua semana? Estamos aí chegando a mais um sábado, mais um fim de semana na presença de Deus. E como de costume, sexta-feira, este horário, nós nos conectamos na página do Facebook de nossa igreja para juntos orarmos e meditarmos na palavra de Deus. Eu espero que Deus tenha realmente estado presente na sua vida, você tenha sentido a presença de Deus e tenha sentido a bênção dele em todos os momentos, durante esta semana especialmente, quando você teve a oportunidade de estar na presença de Deus. Nesse momento, muito importante, que bom, você está dedicando aí minutos preciosos para ouvir a palavra de Deus e para meditar um pouco nestas primeiras horas do dia de descanso. Antes de lermos o texto para reflexão e começarmos a nossa mensagem dessa noite, vamos fazer uma oração. Vamos elevar o pensamento a Deus e pedir a sua bênção, sua orientação conosco neste momento de estudo. Aí onde você está, em qualquer circunstância, eleve seu pensamento a Deus e vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pela semana até aqui, pelas bênçãos que temos recebido e pedimos que esteja conosco neste momento ao estudarmos a Tua Palavra. Venha estar conosco, iluminando nossa mente, nosso coração, que a Tua vontade possa se fazer sempre. Colocamos tudo que temos e somos no Teu altar e pedimos a Tua bênção para a nossa família, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos chegando no fim do ano e um ano muito especial, um ano muito diferente, um ano fora do comum. Realmente, as coisas que vivemos esse ano, todos nós vivemos de uma maneira nova. Talvez nunca tínhamos ouvido falar a respeito dessas coisas, ou mesmo vivenciado essas coisas. Mas aqui estamos, passando por isso, e por um lado podemos dizer infelizmente. Por outro, felizmente, uma bênção. É preciso analisar o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com a sociedade, política, economia, acima de tudo, a sociedade e a religião. O que está vendo no mundo religioso? O mais difícil nisso tudo, como cristão, como um estudioso da Bíblia, como pastor, como membro de igreja, é nós encontrarmos o equilíbrio. E aí é que nós vemos pessoas sendo levadas ou indo para um lado, para um extremo, ou para um outro extremo. Mesmo entre líderes religiosos, mesmo entre pastores, nós vemos esse desequilíbrio. Ele realmente acontece nas afirmações, nas ideias, nas preocupações. Realmente isso eu tenho visto de várias maneiras diferentes. E me preocupa. Porque se nós não encontramos o equilíbrio, nós não estamos com uma posição equilibrada diante de tudo que está acontecendo, a maneira de entender e ver a realidade do mundo que nós estamos vivendo, nesse momento, tudo isso, nós corremos o risco de não estar em sintonia com a vontade de Deus. E acabamos cometendo alguns erros de interpretação, compreensão, o que pode complicar a nossa atitude, a nossa atuação nesse momento tão importante que Deus tem plano para nós. Deus quer nos usar. E então, é preciso entender. O que eu tenho ouvido? De um lado, eu vejo pessoas extremamente preocupadas com os sinais da volta de Jesus e estudando esses eventos e tentando compreender os fatos,
comparando com a Bíblia, a revelação, os estudos proféticos, para saber em que ponto da profecia nós estamos, quão próximo nós estamos da volta de Jesus, e alertando outros quanto a isso, e despertando algumas pessoas para a proximidade do fim. É importante estudar a profecia, sem dúvida nenhuma. É importante estudar os eventos e acontecimentos pertinentes a tudo isso neste momento que estamos vivendo. Alguns acusam estes de serem extremistas e estarem dando um foco muito grande a esses pontos, criando um alarmismo desnecessário e se focando somente na profecia. Alguns afirmam até que isso faz com que alguns se interessem mais pelo quando Jesus virá, do que com a vinda de Jesus em si. Então as pessoas ficam focadas na data, quando isso vai acontecer, e trazendo medo e preocupação para alguns que temem os eventos finais, que nós sabemos serão difíceis e complicados. Alguns também dizem que o nosso foco ao estudarmos a profecia, e isso é correto, não há dúvida, deve ser quem, e não como, quando, porquê. Quem é Jesus? É a vinda de Jesus, é a pessoa de Jesus. E sem dúvida nenhuma isso é o mais importante. Sem Jesus nada disso vale. Não há dúvida nenhuma. Nós precisamos entender quem é Jesus, aceitá-lo como Salvador, ter a comunhão com Ele. Isso está acima de tudo. Não faz sentido estudar a profecia se não entendermos que tudo isso nos leva à pessoa de Jesus. Se nós não tivermos um relacionamento com Ele, se nós não o aceitamos como nosso Salvador, não adianta. Então, nesse ponto estão certos. Mas aí eu vejo o outro extremo. Então, esse é um lado. Eu vejo um outro lado. E essa semana eu tive uma reunião com pastores, ontem à tarde. E alguns pastores, eles têm uma visão da seguinte maneira. Porque eles se preocupam com teorias da conspiração, com ideias a respeito dos eventos finais, e talvez por falta de conhecimento mais profundo a respeito desses fatos, tudo passa a ser teoria e especulação. E claro que uma igreja que fica tratando só de teorias e especulações vai perder tempo, não está ajudando no crescimento dos seus membros. E então, um pastor nessa reunião ontem ele afirmou o seguinte: é melhor que nós estudemos, ensinemos apenas sobre Jesus e não ficar tratando quando Jesus vai voltar, falando da volta de Jesus e estudos de profecia, porque isso só traz medo, preocupação, desespero, e isso só vai trazer dúvidas para as pessoas. Então, há uma linha por aí de membros e pastores que pensam dessa maneira. Alguns só estudam profecia, só falam nisso e esquecem até de Jesus, que é o autor da profecia, que é o motivo de tudo isso. Outros estão dizendo o seguinte: não, esqueça tudo isso, esqueça a profecia, o foco é Jesus. Vamos estudar apenas sobre Jesus, vamos pensar no relacionamento com Ele, ensinar as pessoas sobre Jesus, falar sobre Jesus. Então, você vê o desequilíbrio? Eu digo para você, a verdade sobre tudo isso não está nem em um extremo nem no outro. E é difícil encontrarmos o equilíbrio. É difícil encontrarmos o ponto médio nisso tudo, porque a nossa tendência natural, humana, pecadora, é de estarmos desequilibrados. Então, nós encontrarmos o equilíbrio nas ideias é muito difícil. Bom, veja a minha visão a respeito disso e como eu acho que o equilíbrio ele deve existir nesse ponto. Porque ambos, quem afirma que o estudo das profecias é o mais importante nesse momento, tem razão, quanto aqueles que dizem, não, devemos pregar apenas Jesus e não tem que pôr medo nas pessoas, falando de eventos finais, estudos de profecias, também tem razão. Mas a verdade está no meio, no equilíbrio dessas duas partes. A palavra de Deus diz o seguinte, no livro de Apocalipse, no capítulo 1,
verso 3, João, recebendo a revelação que o anjo trouxe de Jesus, então veja, são palavras de Jesus, Jesus passou para o anjo veio e falou para João. Isso você vai encontrar em Apocalipse 1:1. Então no primeiro versículo de Apocalipse 1 explica isso, que é uma revelação de Jesus Cristo dada ao anjo que falou para João, João escreveu. E João atesta e dá esse testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então no verso 13 ele diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Muitos teólogos, muitos pastores já explicaram muito bem esse verso. João está dizendo assim: bem-aventurado o que lê e o que ouve a profecia. Porque no tempo de Cristo, as pessoas iam à sinagoga, elas faziam as reuniões, nem todos sabiam ler. O texto não estava na mão de todos, como todo mundo tem a Bíblia hoje, seja uma Bíblia virtual no seu telefone ou uma Bíblia real nas suas mãos. Naquele tempo, as pessoas não tinham. Então, uma pessoa ficava encarregada por ler. E os outros ouviam. E por isso que João está dizendo aqui: bem-aventurado o que lê e os que ouvem a profecia. E para nós, hoje, nós podemos trazer da mesma forma: bem-aventurados que estudam a profecia, aqueles que ensinam a profecia, e aqueles que escutam e ouvem mensagens da profecia e aplicam na sua vida. E aí ele diz o quê? E guardam as coisas nelas escritas. Então, estudam a profecia e que guardam aquilo que aprenderam e praticam. Ok? E aí diz o seguinte: pois o tempo está próximo. Nunca foi mais verdade esse texto do que hoje. Porque se tem um momento em que o tempo está próximo, é hoje. Onde está o equilíbrio nisso tudo? A pessoa de Jesus, o estudo da profecia, os dois. Veja, eu fiquei um pouco triste, um pouco chocado com esse pastor que disse: não, devemos só pregar sobre Jesus, ensinar sobre Jesus, falar sobre Jesus, não falar sobre a volta de Jesus e estudos de profecia. Um pastor adventista falando isso, de uma igreja tradicional, de uma cultura tradicional. Jesus é o mais importante. E Jesus é a mensagem que nós temos na Bíblia, temos que apresentar. É o que realmente importa. Mas veja bem, muitas pessoas nesse mundo já aceitaram Jesus, já têm Jesus. Talvez não tenham uma visão completa, real, verdadeira de quem é Jesus. Mas o mundo cristão é um mundo grande. E nós temos o catolicismo, nós temos as igrejas evangélicas, protestantes, pentecostais. E nelas todas, Jesus é aceito. Então veja bem, se somente Jesus é suficiente, então nós já temos aí 1/3 do mundo, teoricamente, já aceitou Jesus. Mais de 2 bilhões de pessoas são cristãs. Mas Deus não está interessado só nisso. Para aqueles que já aceitaram Jesus, porque os que não aceitaram Jesus ainda precisam aceitar. Um budista, um shintoísta, mesmo um ateu, um muçulmano, um islâmico, ou outras religiões, que são 9 grandes religiões no mundo, essas pessoas realmente precisam ainda entender e aceitar a Jesus. Mas para quem já aceitou Jesus, não para aí. O crescimento continua, o conhecimento continua. E Deus quer um povo preparado para ensinar, liderar, ajudar e guiar aqueles que ainda não compreenderam tudo. Por isso há a revelação, por isso há profecia. Por isso nós precisamos saber os tempos onde nós estamos. Por que estudar a profecia? Por que entender e conhecer a profecia? E eu tenho dito isso, e quem tem escutado os meus estudos de profecia já ouviu isso. O estudo da profecia ele tem 3 objetivos: passado, presente e futuro. A profecia, quando ela é estudada, ela nos mostra o passado, aquilo que já se cumpriu fielmente. Então nós calculamos, analisamos anos, datas e vemos que se cumpriu exatamente como Deus havia revelado.
E aí o que acontece? A nossa fé cresce. E nós confiamos na Bíblia. E nós confiamos na palavra de Deus, porque se em Daniel 2, Deus revelou a Nabucodonosor que havia uma estátua, cabeça de ouro, braços, peito, ventre de prata, né, a cintura de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro. E aquilo eram reinos, e tudo se cumpriu nas suas datas e no seu período com perfeição. Eu creio que é um Deus que revela o futuro, que conhece o futuro. O profeta escreveu e tudo se cumpriu exatamente como ele disse. Me dá fé. Eu cresço na fé. Segundo ponto, a profecia existe para nós entendermos o presente. Se eu não entendo em que momento eu estou, eu não sei o que Deus espera de mim nesse momento. Então, quando eu estudo a profecia e eu compreendo em que momento da história eu estou, eu entendo qual é a minha função nesse momento, o que Deus espera de mim, em que ponto nós estamos diante da volta de Jesus, e aí eu sei o que eu devo fazer. Então é muito importante entender o momento presente da profecia. E o futuro, a profecia nos revela o que vai acontecer para que nós não tenhamos medo, preocupação. Deus não quer um povo amedrontado, preocupado, temeroso, aflito, talvez depressivo, estressado, quanto a eventos futuros. Deus revela o futuro para nós, para que nós tenhamos paz, sabendo o que vai acontecer, nos preparamos e Ele nos guia através desse futuro que Ele já revelou. E eu não tenho que temer. Eu sou luz para aqueles que estão em trevas. Eu guio aqueles que não conseguem ver ou têm medo. Eu não preciso ter medo. Então veja, o estudo da profecia é muito importante. Mas ele é mais importante não só para mim, mas ele é mais importante para que eu possa ajudar outros. Então, neste momento onde se fala em teoria da conspiração e tantas outras coisas, a verdade é que quando eu tenho a Bíblia e o conhecimento da profecia, certos fatos são fatos e não são teoria. E eu vejo as coisas acontecendo, meus olhos estão abertos, não estão fechados. E aí eu consigo compreender o que está acontecendo. Isso me ajuda a ter uma visão clara do momento em que estou vivendo, do que vai acontecer, do que está acontecendo. Então, nem um lado, nem o outro, nem um extremo, nem o outro. Nem dizer, devemos estudar apenas sobre Jesus, falar de Jesus, pregar e ensinar Jesus. É verdade isso. E o estudo da profecia tem que estar ligado com a pessoa de Jesus, não tem sentido nenhum. Para que eu vou estudar datas, eventos e acontecimentos se eu não entendo o porquê de estudo? Porque é Jesus Cristo. Então nós precisamos ter o foco em mente. Mas só Jesus não me basta. Porque se eu já tenho Jesus, Ele quer me preparar para algo maior, para que eu possa guiar outros, para que eu entenda o que vai acontecer e para que eu saiba e conheça que tempo nós estamos, para que eu seja luz para outros que estão em trevas, outros que ainda não sabem, não compreendem. Por isso o estudo da profecia é importante. Claro que é Jesus a base de tudo, mas se eu abandono todo o estudo de profecia e tento compreender o que está acontecendo nesse momento, então eu estou sendo displicente, certo? Eu estou deixando de lado coisas tão importantes que estão acontecendo ao meu redor para viver, né, uma vida de ignorância voluntária. Eu escolho ser ignorante. Isso não pode acontecer, né, na vida de um cristão verdadeiro. Nós precisamos crescer espiritualmente. E o conhecimento das profecias são esse crescimento para que eu possa ajudar outros, para que eu possa estar no meu crescimento espiritual. Eu ouvi algo essa semana, eu não tinha ouvido ainda, e talvez você já tenha ouvido. Aqueles que acompanham o Rodrigo Silva têm com certeza ouvido coisas impressionantes e maravilhosas que ele tem apresentado, estudos muito bonitos, profundos, verdadeiros e relevantes para nós hoje. Então, ele disse uma coisa que me fez pensar, eu não tinha pensado ainda. Nós estamos aí nesse momento vivendo
a era do Covid e todas essas situações que nos envolvem. E nós ficamos pensando, e aí ouvimos teorias, né? Teorias de que isso foi causado intencionalmente, os chineses criaram isso e é um fator econômico, que eles já tinham a vacina pronta e vão fazer muito dinheiro em cima disso. Alguns até disseram, não, é venda de máscaras, e aí são teorias e teorias e teorias, e o pessoal fala, são teorias da conspiração, tá vendo? Isso aí. Então, existe esse lado de nós queremos entender o porquê das coisas estarem acontecendo. Mas existem fatos, e os fatos são fatos. Quando analisados friamente, comparados com a Bíblia e aqueles que conhecem a profecia, nós chegamos a algumas conclusões. O Dr. Rodrigo Silva, ele disse algo que eu não tinha pensado ainda, mas que para mim faz todo sentido. E me fez rever os meus conceitos, as minhas ideias e repensar algumas coisas. Porque ele disse o seguinte, veja bem, isso é fato. Esse ano estava para acontecer algumas coisas. Uma delas é a nova tecnologia, o 5G. Se você não estudou a respeito disso ainda, estude. Os nossos telefones celulares, né, tudo que é uso de via satélite, começou com a primeira geração, segunda geração, terceira e quarta. Você olha no seu telefone e você vê em alguns lugares 3G, em alguns lugares aparece 4G. O 5G já está funcionando no Japão, na Coreia do Sul, em alguns outros lugares, China. Mas o mundo todo esse ano era para ter entrado o 5G. E o Covid, essa situação toda, adiou essa tecnologia. Então estude um pouquinho disso para você poder entender o que isso tem a ver com profecia e fim dos tempos. Mas veja bem, nós sabemos que há pessoas interessadas em unir o mundo em uma só religião, em um só governo, em uma só economia. E isso tem a ver com Apocalipse, né, 12, 13, 14, até 17, tudo isso. Faz parte da profecia. E o Papa Francisco já tinha marcado uma reunião aí para o mês de fevereiro, março, mas com tudo isso que aconteceu, ele adiou para maio. E ele tinha uma reunião em maio, onde ele convidou para ir a Roma os líderes políticos, econômicos, sociais, até dos esportes e entretenimento, para criar uma nova cartilha para os jovens e lançarem algo novo, mesmo com as Nações Unidas, para o mundo todo. Mas não foi possível, ele adiou para outubro. E aí tinha a data, ele colocou a data, em outubro vamos fazer. Mas ele precisou adiar novamente, não aconteceu em 2020. Alguns acreditam, o Dr. Rodrigo Silva também crê que é possível que essa reunião viria já com algumas ideias, soluções para o mundo que tem a ver com cumprimento profético. E de repente, essa situação veio e adiou tudo isso. Ele vê nisso, e eu também vejo, a mão de Deus, de alguma forma. Uma bênção, adiando um pouco aquilo que já poderia estar acontecendo, porque o povo de Deus ainda não está pronto. O povo de Deus ainda não está preparado. Ainda não é o povo que vai guiar, que vai conduzir, que vai estar recebendo o Espírito Santo para ser luz para o mundo, para ser o sal da terra. Deus, em sua misericórdia, talvez, não podemos afirmar categoricamente, porque não sabemos todas as coisas, não temos conhecimento e entendimento de tudo que acontece. Mas talvez Deus, na sua misericórdia, permitiu tudo isso que está acontecendo esse ano para vermos algumas coisas, entendermos algumas coisas que de outra forma nós não veríamos. Neste ano nós vimos o mundo se unindo. Não interessa se são comunistas ou não, inimigos políticos, inimigos, né, territoriais aí nas fronteiras, idealismos diferentes, todos se uniram e todos estão tomando a mesma atitude. Não interessa se é em Cuba, se é na Coreia do Norte, se é na Síria, se é o Irã, os Estados Unidos, todo mundo usa máscara. Todo mundo está com o mesmo comportamento e todos estão unidos da mesma forma. Algo uniu o mundo. E isso nós sabemos que vai ser necessário para o cumprimento da profecia,
para que certas leis que serão aplicadas sejam acatadas por todos os países. Então nós estamos vendo aí algo acontecendo que é tão negativo, mas por outro lado, pode ser que seja positivo. A misericórdia de Deus conosco, nos dando em sua misericórdia e bondade um pouco mais de tempo para nos prepararmos e ajudarmos aqueles que ainda não estão preparados e com quem nós nos importamos, nossa família, nossos amigos, pessoas com quem nos relacionamos, para que ajudemos as pessoas a estarem prontas, porque nós ainda não estamos, coletivamente falando, ainda não estamos. Mas há pessoas que estão prontas, e essas pessoas não importa a profecia, se Jesus vem hoje, amanhã, ano que vem, em 5 anos, 10 anos ou 50 anos, não importa, elas estão prontas. Então quem está pronto, vive pela fé, e não está preocupado com o tempo. A preocupação com o tempo e estudo da profecia é para nós podermos ajudar os outros, é para que nós possamos motivar os outros, que possamos ser luz e sermos usados por Deus. Porque aquele que está pronto hoje, ele vai estar pronto amanhã, daqui 1 ano, não importa quando. Mas quem não está, precisa ser alertado, precisa ser despertado. E o estudo da profecia e entendendo os eventos, não há nada melhor para despertar alguém que está adormecido. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua igreja, que nós possamos ser usados por Deus e que possamos encontrar o equilíbrio. Nosso relacionamento com Jesus está acima de tudo. Jesus é o foco de tudo que estudamos, seja a profecia, os sinais da sua vinda, os eventos atuais. Jesus é o foco. Mas foi Ele mesmo que disse, não é só para estudar a meu respeito, não é para me conhecer apenas. Você tem que ter um relacionamento comigo. Mas Ele revelou o futuro e deu sinais para que nós estejamos preparados. E Ele mesmo revelou ao anjo que foi a João, e João escreveu, bem-aventurado o que lê, o que ouve a profecia, né, e pratica as coisas que nelas estão escritas. Porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Quando João escreveu isso, Jesus disse, o tempo está próximo. Mas para quem que ele escreveu isso, na verdade? Para você e para mim, hoje. Para nós. Porque para nós, o tempo realmente está próximo. Jesus está chegando. Que Deus abençoe você. Permaneça fiel. Encontre o equilíbrio. Tenha o seu relacionamento íntimo com Jesus, mas estude também as profecias e os sinais. Não caia nessa história de achar, não, são teorias da conspiração, a gente não tem que dar ouvido para isso. Não. Ouça, estude, saiba, conheça. Também é importante. Para que desse equilíbrio você esteja ligado a Deus e ao próximo, no sentido vertical e horizontal. Que você seja um instrumento de Deus na salvação de outras pessoas. Vamos orar nesse momento? Querido Deus, agradecemos a Ti pela Tua palavra que revela os acontecimentos do passado, presente e futuro, nos ajudando a estar preparados e prontos para a Tua vinda. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo e cada um que se conectou, para que essa mensagem possa ajudar, de alguma forma, a encontrar o equilíbrio que é tão importante nesse mundo desequilibrado. Nos abençoe, nos dirija, nos guie, individualmente e coletivamente. Abençoa a Tua igreja e o Teu povo. Venha estar conosco neste sábado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você. Um forte abraço. Espero que você esteja disponível amanhã para estudar a palavra de Deus mais uma vez aqui na página do Facebook ou no nosso canal do YouTube da nossa igreja. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.